Olá, bem-vindo ao programa número 59, conversando sobre dependências e outros temas. E o nosso assunto de hoje será o vape, aquele cigarro eletrônico que solta um vapor de nicotina. Então fique conosco até o final do programa para você conhecer um pouco mais sobre esse assunto que, na minha opinião, é um problema sério de saúde pública, porque muitos jovens estão utilizando o vape ultimamente, né, e não sabem que o vape ele carrega uma carga muito alta de nicotina. Então, por exemplo, tem muitos jovens que acabam utilizando mais o vape do que o tabaco, o cigarro comum, né, o cigarro de papel. Por quê? Porque o vape ele solta uma quantidade de nicotina muito maior do que o cigarro comum. Isso faz com que a pessoa crie uma dependência muito maior até, porque o cigarro comum não satisfaz. Então fique conosco para você saber um pouco mais, tá bom? Também peço para que você assine o canal e que acione o sininho para ser lembrado de todas as vezes que um novo programa entra no ar. E também conto com a tua ajuda na divulgação do programa. Então, compartilhe com seus amigos e familiares, tá bom? Muito obrigado e vamos ao programa de hoje. Oi, Neide, tudo bem com você? Oi, Paulo. Eu estou bem, sim. E você, como está? Tudo bem. Bom saber que você está bem. Que bom. Hoje é o programa número 59, né? Conversando sobre dependência dos temas. E o tema de hoje vai ser o cigarro eletrônico, o vape, né? Eu queria saber de você, se você tem recebido muitos pacientes, né, que estão tentando deixar de usar o vape, porque eu tenho acompanhado, né, um aumento, né, do consumo, tanto no Brasil, o Brasil está sendo assim, a gente lê, né, muito em revistas e jornais, que o aumento de consumo de vape está aumentando bastante. Nos Estados Unidos também, consequentemente, tem aumentado o número de mortes, né, de pessoas que têm usado vape por câncer, enfisema pulmonar, uma série de doenças aí que o vape tem causado, né? E isso tem me trazido bastante preocupação, até porque eu conheço pessoas próximas, eu tenho pessoas próximas que usam vape. E é interessante porque o que eu percebo, né, o vape, ele não solta fumaça, ele solta um vapor. Mas é engraçado, porque o vapor que ele solta é tão intenso, tão denso, que ele parece mais denso que a fumaça do próprio cigarro, né, do próprio tabaco comum. Então, o nosso questionamento de hoje é se o vape ele é mais perigoso do que o cigarro. Interessante, porque nós comentávamos que o cigarro eletrônico ele foi criado até para ajudar as pessoas que usam tabaco a deixar de usar o tabaco, né? Porque na teoria você poderia controlar a quantidade de nicotina que você usa, você não perderia o hábito de levar o cigarro até a boca, então aquele que é uma queixa que a gente tem na psicoterapia, e muitos pacientes diziam assim, mas como que vai ser deixar de fazer aquele ritual do uso do cigarro, de levar o cigarro na boca, muitas vezes de preparar o cigarro para fumar, né? Então, o vape, ele não, vape, o cigarro eletrônico, ajudaria você a lidar com essa dificuldade e também ajudaria você a diminuir a quantidade de consumo e com o tempo você deixaria. Só que não foi o que aconteceu, né? O que a gente vê é que muitas pessoas deixaram de usar o cigarro normal e aderiram ao vape. Por quê? Porque eu vi isso de pessoas também que usam vape, né? E a quantidade de nicotina que eles absorvem com o vape é muito maior do que a quantidade do cigarro normal, e aí a dependência é muito maior também, né? Então, fumar um cigarro normal nem é mais gostoso, nem traz mais tanto prazer. Então, as pessoas acabam ficando só com o uso do vape, né? Uhum. Qual que é a sua percepção aí? Paulo, você faz uma pergunta que eu acho que normalmente é feita no campo das dependências, né? Quando a gente fala de substâncias psicoativas
O que é pior do que o quê? Né? Parece que a gente sempre tende a comparar. Maconha é pior do que cigarro, álcool é pior do que maconha. Cigarro branco é pior do que vape, enfim. Na verdade, eu acho que é importante que a gente avalie custo e benefício de cada substância tem aquilo que ela dá de bom para o usuário, e a gente sabe que deve ter alguma coisa de bom, porque é essa coisa de bom que faz com que as pessoas fiquem dependentes, e os prejuízos também são muito particulares de cada substância. Então, como você falou, o vape foi criado inicialmente para ajudar quem queria parar de fumar, já que nem todo mundo se beneficia de parar de fumar usando adesivo, usando medicação. Então, o cigarro eletrônico era uma alternativa, mas o que foi acontecendo? Foram sendo construídas crenças permissivas em relação ao cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico acabou tendo um aumento de consumo, principalmente entre adolescentes, né? E a gente tem visto que nesses jovens o prejuízo tem sido maior. Você mesmo falou da ocorrência de enfisema, da ocorrência de bronquite, quadros de bronquite agravados, o formaldeído mais acetaldeído, quando são misturados, eles têm chance de fazer câncer de pulmão. Evidentemente que precisa-se de muitos estudos, né? Sempre que a gente fala de uma substância relativamente nova, e o cigarro eletrônico foi criado há 50 anos atrás, mas a gente sabe que mais recentemente é que ele foi difundido, né? Então ainda não temos estudos para dizer tudo exatamente o que eles causam, né? Mas à medida em que são feitos os ensaios clínicos, a gente sabe que o que a gente já tem certeza é que existem sim prejuízos associados ao uso do cigarro. Primeiro, as pessoas, por acreditarem que não estão inalando e soltando fumaça, né, que é uma coisa muito prejudicial para a saúde, porque na verdade é um vapor, elas fumam muito mais. Né? Antigamente você controlava a nicotina do cigarro de tabaco dependendo de quanto que você apertava o cigarro no seu lábio quando você ia tragar. Então, quem apertava mais tragava menos, quem apertava menos tragava mais nicotina. Hoje em dia você controla a nicotina que você põe no vape. Como a nicotina é a substância de maior poder de independência que nós conhecemos, né? A chance de você aumentar a quantidade de nicotina para aumentar a sensação de estar ligado, de ter essa sensação de atenção aumentada, melhor memória, faz com que você aumente o uso de nicotina, né? As pessoas, por exemplo, não sabem quanto que elas fumam, né? Quando você fuma vape, você não sabe quanto você fuma. As pessoas falam, olha, eu coloco uma quantidade que dá para usar uma semana. Mas assim, o quanto que a pessoa está controlando que ela está usando uma semana? Então ela colocou no domingo, uma vez termina na quinta, outra vez termina na quarta, outra vez termina na sexta. Veja, né? Então as pessoas estão fumando cada vez mais. E volto a dizer, a crença de que não faz mal é sempre a crença que faz utilizar. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com a população jovem, porque tem aumentado muito o uso e os prejuízos têm se mostrado bastante significativos, tanto na área de de doenças respiratórias, quanto outras complicações. Perfeito. Neide, é interessante também, né, que as pessoas que são dependentes de qualquer substância, mas eu vejo muito isso no tabaco, né, na nicotina, que é uma droga pesada, então ela causa síndrome de abstinência poucos minutos depois que você parou de fazer o uso, né? Então, quando a pessoa cria dependência, na verdade, quando ela usa a substância, quando ela fuma o vape, por exemplo, ela pensa que está usando para ter a sensação de prazer, mas na verdade o que ela está fazendo é aliviando a síndrome de abstinência. Sim. Então, isso que causa aquele prazer, né? Porque na verdade aquele mal-estar, né, da abstinência passa quando ela fuma e ela se sente bem, né?
Não é porque a substância está trazendo algo agradável para ela, não. Está diminuindo a sensação ruim da abstinência. Para algumas pessoas saberem isso. E eu gostaria de propor para a próxima semana já, a gente conversar um pouco mais sobre o tabaco, né, sobre a nicotina. Por que é tão difícil a gente deixar de usar tabaco, né? Eu mesmo usei tabaco durante 20 anos da minha vida e eu passei uns 4 anos em luta constante para conseguir deixar de usar. Eu consegui deixar, mas foi um processo difícil para mim, pessoalmente, né? Tem pessoas que conseguem deixar com mais facilidade, mas para mim foi muito difícil. Então eu gostaria de propor o tema para o semana que vem. Por que é tão difícil deixar de fumar? Vamos falar sobre esse tema sim, Paulo. É um tema bastante interessante. Acho que cabe bem aqui nesse espaço. Tá bom, então, Neide. Obrigado, viu, pela conversa de hoje e um abraço para a audiência. Boa semana para você. Para você também, Paulo. Um abraço.